Olá, alunos! Começamos aqui o estudo de um novo capítulo dentro da trigonometria, né? Que é a redução ao primeiro quadrante, né? Ou todos, né? Segundo quadrante, terceiro, quarto quadrante, nós vamos estudar como é que a gente faz sempre para reduzir para o primeiro quadrante, tá? Então, reduzir um arco dado ao primeiro quadrante é relacioná-lo a um arco do primeiro quadrante, cujas funções trigonométricas sejam em valor absoluto iguais a do arco dado, tá? Então, a gente tem só que lembrar os valores absolutos lá no primeiro quadrante e depois verificar o arco original em que quadrante está para verificar os sinais, tá? É bem simples, mas vamos ver que não tem nada de mistério não, pelo que nós já estudamos, nós vamos fazer isso aqui facilmente. Vamos começar aqui. Então, arcos que vão ter extremidade no segundo quadrante, tá? Então aqui, ó, imagine um arco que sai de A e vai até M1, tá? Determinado aqui. Muito bem. Note que o arco de A até M tem medida x. O arco que vai de A até M1 tem medida π menos x, correto? Então, ó, ele vai de A até aqui, correto? Se eu tirar o x, ele vai, se eu somar, né, x, ele vai dar lá no 180. Por isso que ele é π menos x. O ponto A é a origem dos dois arcos. Muito bem. E a soma das medidas dos dois arcos é igual a π radiano, ou 180. Lógico, esses dois arcos são chamados de arcos suplementares. Então, quando dois arcos somados dão 180, eles são chamados de suplementares, tá bom? Então, esse x daqui é o mesmo que está de cá, correto? Beleza. Muito bem, o que nós vamos ter aqui? A gente vai ter que seno de π menos x, que é desse arco que vai de A até M1, é igual ao seno de x. Aqui a gente pode ver. Cosseno de π menos x é menos cosseno de x, porque o cosseno do arco de cá é positivo, já o cosseno de cá é negativo. Então é aí as relações de sinais que a gente vai ver. Eu marquei aqui só o cosseno e o seno, tá, nesse desenho, mas daí a gente vai pensar em todos os ângulos. Se o arco está de cá, como a tangente seria a reta T aqui, se o arco está no segundo quadrante, a tangente é negativa, mas no primeiro quadrante é positiva. Então por isso que tangente de π menos x é igual a menos a tangente de x. A cotangente no segundo quadrante é negativa, no primeiro positiva. Por isso que também cotangente de π menos x é igual a menos cotangente de x. A secante de x, a secante é marcada aqui no prolongamento do eixo x, correto? Bem, então os arcos que estiverem aqui ou aqui, primeiro ou quarto, são positivos, segundo e terceiro negativo. Por isso que também secante de π menos x é igual a menos secante de x. E a cossecante, como é marcada no prolongamento do eixo y, então primeiro e segundo positivo, terceiro e quarto negativo. Então a cossecante de π menos x é igual a cossecante de x, porque de cá e de cá vai marcar lá em cima, e de cima em y é positivo, tá bom? Mas a gente precisa ficar lembrando dessas fórmulas todas aqui não, a gente só precisa lembrar do π menos x, que é do segundo para o primeiro. Então, na dúvida lá no exercício, se você tivesse falado, eu não sei que sinais que é, você faz lá assim, um rascunho de um ciclo trigonométrico e vem marcando. Por exemplo, seno, aí você lembra, seno positivo aqui, né, porque o seno é marcado nesse eixo, correto? Então ele é positivo aqui, aqui, negativo aqui e aqui. E vai fazendo os próximos, seno, cosseno, tangente, né? Dificilmente vai ter um exercício em um concurso que vai pedir todos, né? Normalmente pede um ou dois para relacionar com outra coisa, tá? Nos exercícios do dia a dia aí até vai ter, e é bom que você vai fazendo esses desenhos em todos, tá? Então, beleza. Então, vamos passar para uns exemplos aqui agora. Muito bem. Usando a redução ao primeiro quadrante, expressar as funções trigonométricas dos arcos. 3π radiano, 3π sobre 4 radiano, 840 graus, 112 graus e 30 minutos. Então, o que a gente vai fazer? Primeiro eu vou ter que, partindo desse arco aqui, achar o correspondente dele do primeiro quadrante e depois identificar seno, cosseno, tangente,
cotangente, secante e cossecante lá desse arco, correto? Correspondente a esse arco. Muito bem. Né? Nesse exemplo aqui, a gente pode verificar onde eles estão, mas de qualquer forma todos estarão no segundo quadrante, mas tranquilo. Tá bom? Então vamos lá. Letra A, 3π sobre 4. Tá? Então esse arco, como a gente já disse, ele corresponde a um arco que está no segundo quadrante. Então a gente sempre vai fazer, quando estiver em radiano, a gente tem que lembrar lá, ó, π menos x, então é igual a ele. Você escreve assim, sempre começa. π menos x, que é o correspondente de passar do segundo para o primeiro. Aí você coloca π menos x igual o arco foi dado. E aí agora isola o x, correto? Então eu vou ficar com... O que eu vou fazer para ficar mais fácil? Vou passar o x para o segundo membro e 3π sobre 4 para o primeiro. Então eu vou ficar com π menos 3π sobre 4 igual a x, porque aí o x já fica positivo. Aí eu continuo aqui. Então x vai ser, tiro o mínimo. O mínimo é 4. 4 por 1, 4 vezes π, 4π. Menos 4 por 4, 1 vezes 3, 3π. Logo o x é π sobre 4. Muito bem, então o valor de π sobre 4 está no primeiro quadrante. Então, o arco 3π sobre 4 radiano, ele tem um correspondente π sobre 4 lá no primeiro quadrante. Tá, beleza? Então agora o que a gente vai precisar? A gente vai precisar de achar o seno de 3π sobre 4, cosseno de 3π sobre 4, tangente de 3π, tá gravando aí, sobre 4, beleza, seno, cotangente de 3π sobre 4, secante de 3π sobre 4 e cossecante de 3π sobre 4. Tá bom? Daí, ó, é facinho. Você vem aqui no rascunho do lado, ó, fica meio pequenininho, mas vocês vão enxergar. Seno positivo de cima, negativo de baixo. Lembrando que 3π sobre 4 está no segundo quadrante. Então é positivo, tá? Então, mas na verdade a gente vai estar calculando sempre do valor π sobre 4. E a gente sabe que seno de π sobre 4, π sobre 4, 45 graus, né, é raiz de 2 sobre 2. No segundo quadrante é positivo, raiz de 2 sobre 2. O cosseno, aí você vem aqui, cosseno. Cosseno é positivo primeiro e último, e negativo no segundo e terceiro. Como está no segundo, então eu já sei que o cosseno é negativo. Cosseno de π sobre 4, raiz de 2 sobre 2. Tangente. Tangente no segundo, vamos fazer o desenho aqui. Tangente. Tangente no primeiro e terceiro é positiva. No segundo e no quarto é negativa. Então, como o arco meu está no quarto, está no segundo, esse aqui está no segundo quadrante, e é sobre esse que eu estou calculando, eu vi aqui a representação dele no primeiro para mim achar os valores. Tá? Mas os sinais eu olho por esse ponto aqui, que é o quadrante que realmente está o arco. É negativo, então já sei que ela é negativa. E quadrante de, ó, tangente de π sobre 4 é 1. Como está no segundo quadrante aqui, menos 1. Cotangente, cotangente, né? Tá aqui, nós sabemos que a cotangente é igual a tangente. Positiva nos ímpares, negativa nos pares. Então ela é negativa, tá? E a cotangente de de π sobre 4 é cotangente de π sobre 4 menos 1. Ok? Beleza. Secante. Secante, ela é positiva no primeiro e no último e negativa aqui. Então ela também vai ser negativa, tá? Secante é de π sobre 4. Secante de π sobre 4. Aí é só calcular. Então eu sei aí que é igual a secante de π sobre 4. Tá bom? E cossecante. A cossecante, ela é... Cossecante aqui é positiva nos dois primeiros, negativa nos dois últimos. Então ela vai ser positiva. Então é igual a cossecante de π sobre 4. Tá bom? Então é assim que a gente resolve. Ok? Tem que olhar lá. Eu até esqueci aqui quanto que é a secante,
mas secante é 1 sobre... só lembrar aqui. Secante é 1 sobre cosseno. Se o cosseno é raiz de 2 sobre 2, então ela vai ser 2 sobre raiz de 2. Tá? Então, menos 2 sobre raiz de 2. E a cossecante é 1 sobre o seno. Como o seno deu raiz de 2 sobre 2, aqui vai ser 2 sobre raiz de 2. Você pode racionalizar, tá? E aí chega na resposta. Tudo bem? Beleza. Vamos ao próximo. 840. Então, primeiro você vem aqui. 840 dividido por 360 vai dar 2. 2 vezes 360 dá 720. Sobra 120. Então, deu 2 voltas e parou lá no 120. Muito bem. Então, lá no ciclo trigonométrico, esse arco vai corresponder ao 120. 120 está no segundo quadrante, com certeza. Muito bem, agora eu tenho que passar o 120, ver, né, o que vai trazer os valores, né, correspondentes a ele em valor absoluto no primeiro quadrante. O que eu faço? Eu faço π menos x, mas como aqui está em graus, o π é 180. 180 menos x igual a 120. Passo para cá, 180 menos 120 é igual a x. Então, x é igual a 60. Então, nós sabemos que o arco de 840, que ele é côncavo a 120, ele vai ter, em termos de valores absolutos, igual ao arco de 60. Aí a gente só confere os sinais para dar a resposta. Então vamos lá. Então eu sei que seno de 840 é igual... Muito bem. O seno, olha lá, o segundo quadrante é positivo. Então é igual ao seno de 60. Cosseno de 840, já o cosseno no segundo quadrante é negativo. Então é menos cosseno de 60. Não vou nem responder, tá? Então, porque isso aqui é fácil, todo mundo já conhece as respostas, só procurar lá agora, a gente só está olhando mesmo aqui o sinal. Tangente de 840 é igual. Tangente do segundo quadrante é negativa. Então, menos tangente de 60. Beleza pura? Muito bem. Cotangente, vai caber tudo aqui, eu acho. De 840 é igual a menos cotangente de 60. Secante de 840 é igual secante no segundo quadrado negativo menos secante de 60. E cossecante de 840 é igual a menos, não, mais, que é mesmo sinal, primeiro e segundo quadrante, cossecante de 60. Beleza? Então, tá aí os valores. Então, todo mundo, é fácil achar lá. Seno, cosseno e tangente 60. Né? Depois, usando as relações trigonométricas, a gente pode achar lá cotangente, secante, cossecante de 60, que é um ângulo notável, tá? Então, eu não vou nem responder. Ali também o π sobre 4, 45 graus, eu resolvi, nem precisava. Podia ter deixado só assim, com sinais, que já estava fácil. Muito bem, letra C, 112 graus e 30. Como aqui tem 30 minutos, aí eu tenho que fazer aquele esqueminha. Como aqui eu vou usar o 180 menos π, mas aí eu, em vez de escrever 180, eu tiro 1 grau aqui e transformo em minuto. Então eu vou escrever 179 graus e 60 minutos. Tá bom? Ficou ruim aqui. 179 graus e 60 minutos. Então, quando eu vou escrever aqui π menos x, em vez de ser π vai ser 180, em vez de ser 180 vai ser 179 graus e 60 minutos menos x. Isso é 180, tá, pessoal? Ou π. 112 graus e 30. Por que eu desmembrei aqui? Para fazer a conta aqui, minuto com minuto, grau com grau. Então, passa isso para cá, o x para lá, então vou ter 179 graus e 60 minutos menos 112 graus e 30 minutos, e isso é x. Logo, x é 179 menos 112
deu 67. 60 menos 30, 30. Então, lá no primeiro quadrante, esse arco aqui que está no segundo, lá no primeiro, ele vai ter em valores absolutos, né, valores de seno, cosseno e tangente igual ao de 67 e 30. Então, eu vou fazer igual eu fiz aqui, ó. Então, seno de 112 e 30 é igual a seno de 67 e 30. Tá? Porque no primeiro quadrante, porque o seno no primeiro e no segundo quadrante tem sinais iguais. Cosseno de 112 e 30 é igual a menos cosseno de 112, perdão, gente, cabeça, olhei aqui, 67 e 30, tá bom? Então, por quê? Porque o cosseno no primeiro e segundo quadrante tem sinais invertidos. Tangente agora de 112 e 30 é igual a tangente, sinais diferentes, menos tangente de 67 e 30. Cotangente também 112 e 30 igual a menos cotangente de 67 e 30. Cotangente, ó. Cadê? Tá aqui. Sinais invertidos, primeiro e segundo quadrante. Secante de 112 e 30 é igual a menos secante de 67 e 30. Lá, secante também tem sinais invertidos, mais no primeiro, menos no segundo. E a cossecante de 112 e 30 é igual a cossecante de 67 e 30. Escrevi aqui meio do ladinho. Cossecante é sinais iguais, tá bom? Então, tá aí como que a gente faz a redução, como é que a gente acha os valores, né, de seno, cosseno e tangente de todos os ângulos correspondentes, né, aquele ângulo que foi dado que estava no segundo quadrante com o seu correspondente ao primeiro quadrante, fazendo o ajeitamento dos sinais, tá bom? Muito obrigado, eu vou trazer mais exemplos, eu não vou colocar aqui junto nesse vídeo, senão vai ficar muito complicado, tá? Lembrando a vocês que o YouTube traz ótimas promoções para você aqui, não deixe de clicar e conferir. Se inscreva no canal do Professor Matusalém e marque positivo pra gente aí. Um grande abraço!